vamos lá. Vamos começar a cinemática vetorial, o terror das criancinhas. Então aqui nós vamos trabalhar com cinemática. O que é cinemática? É o estudo dos movimentos. E cinemática não é física, é matemática. Por isso que o nome é cinemática. Se fosse física, era física. Então aqui é difícil porque é mais matemática do que física. Física é só o conceito de velocidade, aceleração e o que é que a velocidade de início. Os dois vetores principais. Vamos começar com o principal de todos. Quem? O vetor velocidade. Botei setinha, já sabe que é o vetor velocidade. Professor, esse vetor velocidade, ele faz o quê? Bom, primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Na cabeça de vocês. Vocês acham que existem quantas velocidades? Sol. Ela pode vir em coordenadas cartesianas, elas podem vir em coordenadas polares ou circulares. E se ela tiver esse vetor aqui, ó, o vetor velocidade que só tem ele pode ser composto em duas componentes. Agora presta atenção. Tudo que eu tiver sobre cinemática vetorial, o cálculo vetorial tem que estar apoiado nos eixos de Galileu, chamados de eixos linearmente independentes. Então, vou colocar aqui do lado. Nós vamos ter que colocar todos os cálculos vetoriais em quem? Nos eixos linearmente independentes. E por que o nome é esse, Carol? Os eixos são linearmente independentes. Isso quer dizer o quê? Para dois vetores serem independentes, eles têm que formar graus entre eles. É por isso que esses eixos são aqueles planos. Por exemplo, aqui eu tenho o quê, professor? O eixo X. E vem aqui eu vou ter o quê? O eixo Y. O eixo Y. E aqui nós vamos ter o eixo X. Então esse aqui é o plano cartesiano da matemática. E cuidado, se o vetor velocidade está definido nele. O aceleração. Vai, não tem. Então preste atenção. Imagina que vem aqui, tem o vetor velocidade. Aqui nós temos o vetor velocidade. E ele, em relação a essa horizontal, está formando um ângulo alto. Tu percebe, que aquele vetor ele não está em cima dos eixos. Ele está todo. Então, quantas velocidades nós temos? Uma. E esse vetor, se não estiver apoiado em um dos eixos, ele pode ter duas componentes. A primeira componente que eu vou dizer é a componente Vx. Então, daqui para cá, nós temos um vetor que é a componente Vx. Professor, como é o nome desse negócio aqui? É a componente horizontal. Componente horizontal da velocidade. E bem aqui, vamos ter outra. E aqui nós vamos ter V. Vocês não precisam saber do nome, mas esse V vai ser coordenadas cartesianas. Quando eu faço um VX, estaremos transformando isso em coordenadas polares. São as coordenadas trigonométricas. Mas como nós estamos no ensino médio, não precisa saber disso. Então, quem é, professor? Esse é a componente vertical da velocidade. Aí é o seguinte, eu tenho que trabalhar com os vetores apoiados nos eixos. Por quê? Porque esses eixos não são independentes?
está formando 90 graus. VX. Então eu trabalho. Eu deixo de trabalhar com V. Trabalho com VX e trabalho com VX. Por quê? Porque o que acontecer com VX não interfere no que acontece em VX. O próximo assunto, você já está no movimento oblíquo. Lançamento oblíquo. Ano passado, né? Aí você percebia que o movimento estava vertical, ou horizontal, e era VX, era um movimento uniforme. Enquanto VY, tinha aceleração da gravidade, era um movimento uniformemente variável. E esse movimento não interferia nesse. Por quê? Porque estão formando quantos graus? Então VX, movimento independente de veículo. Mas cuidado! Quantas velocidades existem? Uma só. E essa uma pode até ter quantas componentes? Duas. Linearmente o quê? Quem é o eixo que define a velocidade? É o plano cartesiano. Da matemática. Então sempre as componentes de V serão VX e VY. Aí tu faz aqui, ó. Um triângulo retângulo. Aí tu faz, ó. Professor, como é que eu calculo a componente horizontal da velocidade? VX é uma componente de V. Professor, cadê essa setinha do V? Calculando só o valor. É uma componente de V. Que está colada com o ângulo. Colada cosseno do ângulo. Aí aqui, ó. É uma componente de V que está sendo o ângulo. Sendo do ângulo. Essas são as componentes. Então, V vai ter duas componentes. Não é VX. V está colado? Está colado. Tu tem que só prestar atenção naquele ângulo. O ângulo pode estar lá em cima também. Se o ângulo estiver aqui, ó. É veículo que é V colado. E o VX que está sendo. Tá bom? E aí vamos ver essa componente e vamos ver essa outra componente que a componente vai ficar. V que está naquele caso específico sendo ângulo. Tá bom? Preste atenção. Siga o meu raciocínio. E não me decepcione. O vetor velocidade é um vetor que descreve o que do corpo? A trajetória. Ei, velocidade é quem tem ou não movimento. A palavra movimento, quando eu traduzo de fisiquês para português, movimento é velocidade. Uniforme é módulo. Constante. Uniforme. Você tem movimento. O que é movimento? E o que é uniforme? Módulo constante. É um movimento que tem velocidade de módulo constante. V é igual a delta S sobre delta T. E o que é a velocidade? É o que? Representa o que? A trajetória do corpo. Então o vetor velocidade é sempre o vetor tangente à trajetória. E você precisa saber alguns conceitos. Você precisa saber. Então, vou dar uma pausa bem aqui para colocar no quadro conhecimentos que vocês precisam saber. Nada disso não. Ao nome do assunto. Coisas que vocês precisam saber. Para a gente começar. A prova, senhora, vai para a piscina, vai para a aula. No começo era muito. Aí machado. Aí você vou comprar tão difícil ali. Os alunos de virar nota baixa. 15 mães de precisão. Errado. O que é fácil? Eu bem passei por um tirou 10. Só contar o nome vai dar assim. Acertou o nome 5. Todo mundo tirou 10, ele me chamou de novo para brigar. É fácil, tem que decidir. É fácil ou é difícil? Sim, vamos lá. Coisas que você precisa saber. Então imagina que nós estamos num
temos um ciclo, uma circunferência. E toda circunferência que Toda se presta circunferência que se tem que presta ter um tem que ter um centro. Que é a origem. que é a origem. Carol, como é o nome dessa reta que passa pelo centro? Passa pelo centro. Não. Não. Diâmetro é só do vértice A vértice até o vértice B. É um segmento de reta. segmento. Aqui eu estou querendo a reta Eu tô inteira. querendo a reta Qual é o nome inteira. dessa reta que Qual é o passa nome pelo dessa centro? reta que passa pelo centro? Hã? Hã? Não, a gente passa tangente do gato. Passa Peraí. tangente do gato. Peraí. O nome dessa reta O nome dessa reta é chamada de reta radial. Mas tem outro nome. Mas tem Pode outro ser nome. reta Pode ser reta normal. normal. Na física, ele adora esses dois Ele nomes. adora esses dois nomes. O que é radial? O que é radial? O que é normal? Também é centrípeta. Também é centrípeta. Porque passa pelo centro, né? Que passa pelo centro, né? Deve ser. Deve ser. Reta centrípeta. Reta centrípeta. E na matemática, E na matemática, essa reta é reta ortogonal. Professor, na matemática, Professor, o na quinto matemática, integral, o o quinto prefixo integral, ó, o prefixo remete ao quê? remete A ao quê? perpendicularidade. A perpendicularidade. Começou Você com já sabe, começou com ortogonal. Perpendicular. 90 graus. Isso quer dizer o quê? Isso quer Que dizer uma o quê? reta que sempre passa pelo centro vai formar quantos graus com a superfície? graus com a superfície? 90. Aí agora sim, Carol. Aí agora sim. Como é o nome dessa reta que Não, sai desse dessa reta vértice, passa pelo centro passa e chega pelo desse outro centro e vértice? chega desse outro vértice. Diâmetro. Um diâmetro. É uma reta radial. É uma reta radial. Passa pelo centro? Sim. Passa pelo centro. Então vai formar quantos graus Então vai aqui? formar quantos graus aqui, hein? E aqui? E aqui? Ah, ei! Como é o nome dessa reta que sai do centro até o Sai do vértice? centro até o vértice. O raio também é radial. Também é radial. 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 O raio é sempre É sempre radial. Agora vamos lá. O nome dessa reta é qual? O nome dessa reta é qual? Radial. Normal. Centrípeta Centrípeta ou ortogonal. Agora nós vamos botar. Agora nós vamos aqui, ó. botar. Quem que nós vamos botar bem aqui? Quem que nós Um vamos botar gato. bem aqui? Um gato. Que gato? Que gato? Normal. Um gato. Normal. Esse gato que mira. Esse gato que mira. Aí, Carol. Aí, siga o cara, raciocínio. siga o meu raciocínio. Como é o nome dessa reta? Como é o nome Que dessa vem reta? daqui, ó. Que vem Presta atenção. Lá vem a reta. Presta atenção. Quando a reta chega bem aqui, ela pega e diz assim, Quando a gigato! reta chega bem aqui, ela pega e diz assim, gigato! Como é o nome dessa reta? Aí tange o gato. Como é o nome dessa reta? Enfim. O que é que eu quero que você saiba? O que é que eu quero dizer? Toda vez que uma reta radial Toda vez se que uma reta encontrar com uma reta radial tangente, se encontrar com uma reta elas tangente, duas vão formar quantos graus? elas duas vão formar quantos graus? Como é o nome desse ponto que eu coloquei o Como gato? é o nome desse ponto que eu coloquei Esse o nome gato? específico, é chamado de Tem um ponto nome bem específico, é chamado de de ponto tangência. de tangência. É onde a reta vai tangenciar. Onde a reta vai tangenciar. Tangência. Qual é o raciocínio que você vai ter que ter Qual é para o resolver a raciocínio questão? que você vai ter que ter Você para sabe resolver resolver esse triângulo triângulo retângulo? Você sabe resolver triângulo retângulo? Criar o triângulo retângulo aqui, Criar o você vai triângulo ter retângulo que, aqui. se tiver Você uma vai reta ter que- tangenciando alguma Se tiver uma circunferência, reta algum tangenciando alguma a circunferência, primeira algum coisa que círculo, você vai identificar é a quantos primeira pontos de coisa que tangência você vai tem. identificar Aqui, é quantos pontos de tangência tem. O Aqui raciocínio tem é quantos puxar o raio. O raciocínio é puxar o raio. Vai formar quantos graus? O raio com Vai a formar tangente. quantos graus? O raio com a 90. Se tangente. prolongar isso, ó, já tem esse Se triângulo. prolongar isso, já tem esse Já triângulo. usa o teorema do Pitágoras, ou tu faz a Já usa o decomposição. teorema de Pitágoras, ou tu faz a decomposição. Esse é o raciocínio que vocês vão ter que ter. Qualquer Esse é o reta que raciocínio passa que pelo você centro tem que formar ter. quantos Qualquer graus? reta que passa 90. pelo Isso centro tem que você formar tem. quantos graus? 90. Isso você Uma tem. reta radial com uma reta, reta radial. tangente. Uma reta tangente. Ah, então peraí. É daqui que vem então, o peraí. próximo eixo da Daqui física. que vem o próximo eixo Para da a física. velocidade, Assim, é eixo X para a e eixo velocidade, é eixo X e para eixo Y. quaisquer outros vetores Para da quaisquer sistemática vetorial, outros vetores da Esse. sistemática vetorial. vai ser o nosso. Esse vai ser o nosso Quem, professor? Nós vamos Quem, ter, ó, professor? escolher esse ponto Nós aqui, ó. vamos ter, ó. Nós Escolhi vamos esse ponto ter aqui, ó. Nós vamos o eixo ter o eixo centrípeto que passa por onde? Pelo centro. que passa por E onde? esse eixo é o eixo tangente. E esse eixo é A o eixo velocidade, tangente. o vetor A velocidade, velocidade. sempre O estará vetor apoiado velocidade em qual sempre eixo? estará apoiado em qual Tangente. eixo? Logo, eu posso dizer Logo, que o meu
meu vetor de velocidade que o meu é vetor de sempre velocidade tangente à é sempre trajetória. tangente E a velocidade à define quem? E a velocidade define quem? Ah, então peraí, isso que eu estou entendendo. Então E aqui o vetor velocidade é o quê? E aqui o vetor velocidade é o quê? É sempre o quê? É sempre o quê? tangente à trajetória. Sempre tangente à trajetória. É sempre tangente É à sempre trajetória. tangente Tem graça? à trajetória. Tem graça? Tem? Tem? Tá matemática. Pode ver, sabe tudo isso. Tá matemática, sabe? Então bora lá. Pode ver, sabe tudo. Professor, e o que é o vetor Bora lá. velocidade? Professor, e o que é o vetor velocidade? Você pensa assim, o corpo está indo para onde? Aí você diz que Tá indo pra onde? Me diga Aí primeiro, cadê a me diga velocidade dele? primeiro. Porque na hora que você me disser, cadê o vetor velocidade dele? Agora que Eu você sei me pra onde. disser, cadê o vetor velocidade dele? Eu sei pra onde é que o corpo E está. quem define esse eixo tangente? Esse eixo tangente. Ah, peraí, bota aí, professor, que senão eu vou esquecer. Peraí, bota aí. Quem Não vou define? esquecer. Quem define? Quem define Quem define o eixo tangente o eixo tangente é o vetor velocidade. o Porque o vetor velocidade é sempre o quê? Porque o vetor velocidade é escrever sempre só o um quê? V com uma setinha, Né, você já Vamos sabe. escrever só um V com um setinha, vetor porque completo. você já sabe que eu estou me referindo ao vetor completo da Então eu vou saber, eu vou olhar para onde é que o corpo está indo. Eu Você vou dizer, saber o corpo está indo para a direita. o corpo está indo. Você dizer, o corpo Pois está indo para a cadê o direita. eixo tangente, o eixo do Pois movimento. cadê o eixo tangente, o eixo do movimento? Para a direita é positivo. Para a direita é Agora o vetor positivo. velocidade está indo para a esquerda. Ei, mas agora o vetor velocidade está indo para a esquerda. Para a esquerda é positivo. E o Para a eixo esquerda está é aqui. positivo. Eu, professor, E o eixo está aqui. O corpo está descendo um plano inclinado. O corpo está descendo um plano inclinado. Gostava de posição varia quando está indo Gostava de nada, posição posição varia. varia. É, ó, presta atenção. Tá Tá vendo esses eixos aqui, ó? Presta atenção. Para definir a Tá vendo esses velocidade. eixos aqui, ó? O eixo Para é definir a sincronizado. velocidade. O eixo é Agora, sincronizado. uma vez eu tendo a velocidade, Agora, ele vai uma vez definir eu o tenho eixo, velocidade, ele da vai física. definir o eixo onde todos os outros vetores, principalmente a todos os aceleração, outros estará vetores, apoiado. principalmente a aceleração. Então, ó, eu posso estar andando na horizontal. Cadê o meu eixo Eu tangente? posso estar andando na horizontal. Se Cadê eu o meu eixo tiver tangente? descendo Horizontal. Se eu estiver descendo um Já plano inclinado, variou. Ele é girante. já variou. Ele é O girante. eixo da física Isso, tem o movimento. eixo da física tem movimento. Da matemática não. Também Você pode usar o radical. Matemática não. Então, para definir o vetor velocidade, Então, para definir o vetor velocidade, uma vez definido o vetor velocidade, uma vez definido o vetor velocidade, eu defino outro até aí, tudo tranquilo? Até aí, tudo Tranquilo? tranquilo? Posso apagar essas coisas que vocês precisam Posso saber? apagar essas coisas que vocês precisam saber? Vocês já estão sabendo? Vocês já estão sabendo? Ótimo. Agora, E aqui nós vamos de. O nome do curso é assim, E você aqui lê o nós cabeçalho aí, ó. o nome do curso é assim, você lê o cabeçalho aí, ó, Gênesis ao Apocalipse. Então tenha paciência, você já Vamos souber. começar de gente. Do zerinho. Então, Onde é que vem isso? começar de gente, do zerinho. E onde é que vem isso? Eu vou lhe demonstrar. Nós vamos até lá. Tem questão aí. Nós vamos até lá. Ó, nessa lista vocês vão ter aí, questão do nível A. ó, nessa lista vocês vão ter questão do nível A. Nível D. E as questões chegam perto do inferno, depois do As apocalipse. questões chegando perto Vou apagar aqui. do Apocalipse, viu? Vou apagar aqui. Vocês vão fazer a prova da UPE, viu? E a prova da UPE. A prova da UPE, viu? A prova mais difícil da UPE é a biologia. A prova mais difícil da UPE é a biologia. E depois a física. Aqui é Mário. Eu tenho uma aula aqui, eu vou passar pra vocês. Sim, Tem umas aulas pra vocês. se preocupou. Mas aí vocês têm que ensinar. Não é que Meu Deus, tá gravando. Fica lá. Ó, não dá certo da aula gravada. Porque não dá certo da aula gravada. Porque por 5 minutos, mano, eu esqueço que tá gravando. Presta atenção. Você tá chamando um de viado aqui? Presta atenção, você tá chamando um viado aqui? No próximo. Ele está todo mundo gravando, né? No próximo. Ó, presta atenção. Imagina que eu joguei um Ó, corpo. presta atenção. Vou jogar um Imagina corpo. que eu joguei um corpo. Viu, Vou Carol? jogar um corpo, viu? Joga esse aqui. Viu, Carol? Ó, Vou ó. jogar esse aqui. Ó. Presta atenção. Joguei o corpo. Ó, o corpo é o quê, ó? Presta atenção. Joguei o Fez essa corpo. Foi o quê, trajetória. ó? Eita, Fez essa trajetória. Que movimento é esse? Que vocês um dia já Que estavam movimento é esse? Que
oblíquo, né? Lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, ele só cobra duas posições, sabe por quê? Porque nós estamos no ensino médio. Então ele só cobra a posição de lançamento e a posição onde nós vamos encontrar quem? H máximo, que H máximo, altura máxima. H máximo, que H máximo. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Quem é que está agindo aí? O vetor. Quem é que está agindo aí? Não vamos chegar na aceleração. Não vamos chegar na aceleração ainda. Eu quero só que O você vetor de saiba. velocidade, ele é Vetor representado graficamente. ele é forma representado sempre o quê? graficamente de forma sempre o quê? Então eu vou lançar daqui. Cadê o vetor velocidade? Cadê o vetor velocidade? Professor, quando ele estiver bem aqui. Professor, quando ele estiver bem aqui. Quando ele estiver aqui. Quando ele estiver aqui. Professor, 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 quando ele estiver aqui. Quando ele estiver aqui. Aqui tá bom, dona Carol. Quando ele estiver aqui. Vocês entenderam que é tangente? Tangente. Agora eu quero que vocês percebam outra coisa. Agora eu quero que vocês Eu disse que o percebam vetor velocidade é responsável por fazer a a trajetória. velocidade é responsável por fazer a trajetória do corpo. Tá vendo que Ele esse corpo descreve vira a curva? trajetória do corpo. Tá vendo que esse corpo vira curva? Se eu botar infinitos pontos bem aqui, ó. Se eu Olha botar só como é o infinitos vetor. pontos bem aqui, ó. Olha só como é o vetor. Percebeu, ó? Ele vai retinho, ó. Mas ele vai. Percebeu, ó? Ele vai retinho, ó. Mas ele Ele vai é tangente. contornando a torre porque ele é tangente. Moral da história. Perceberam que o vetor velocidade é sempre um vetor Perceberam quê? que o vetor velocidade é sempre um vetor quê? Vamos para o caso. Vamos botar logo a aceleração para a gente já misturar os Vamos dois. colocar a aceleração Primeiro para já vetor. misturar os dois. Que vai definir Primeiro tudo. vetor. Na cinemática Que vai vetorial definir é tudo. quem? É o vetor Na velocidade. cinemática vetorial é quem? Ele aqui define, ele é definido. Ele é quem define, Nos ele é eixos, definido no cartesiano matemático. nos eixos, Mas ele define nos os eixos matemáticos. da física. Mas ele define O os próprio eixos da vetor física. só vai existir O próprio nos vetor eixos que a velocidade. Só vai existir nos eixos que Quem a é velocidade que manda? E quem é que manda? Chefe, né, pai? O chefe. Chefe é chefe, né, pai? Vamos lá, vamos para a. Vamos lá, Vamos vamos para certinho. Professor, quem é esse aqui? É o certinho. vetor. Professor, quem é esse aqui? É o vetor. 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 Aceleração. Vetor. Aceleração. É o vetor aceleração. Quantas acelerações existem, Carol? Quantas acelerações existem, Carol? Uma boa pergunta, hein? Quantas? Essa aceleração pode ter até Essa no máximo aceleração quantas pode ter componentes? até no máximo quantas componentes? Duas. Só que ela já vai ser definida onde? Só que ela já vai ser No eixo definida onde? No eixo E cêntrico. tangente. Primeiro, vamos definir o eixo primeiro? Vamos definir o eixo Então, primeiro. Vamos. o meu raciocínio. Preste atenção. E não me decepcione. No raciocínio. E não Imagina decepcione. que, ó, você não estava estudando cinemática. Você não estava Aí estudando você estudou cinemática. movimento uniforme, não foi? Aí você E estudou depois movimento uniforme variável. e depois estudou Percebeu movimento que lá variável. vocês não viram Percebeu que velocidade lá e você não aceleração viu como sendo velocidade e aceleração como Você sendo viu dois. como se você estivesse fazendo as Você contas viu da como matemática. se você estivesse fazendo as contas de matemática, não foi não? Aí você não aprende direito. Você não Tu já prestou atenção que no movimento uniforme, Já no prestou movimento atenção. uniforme variável, Movimento uniforme, no movimento todo uniforme mundo está variável. andando na horizontal. Todo mundo está andando na horizontal. Então não tem eixo centrífugo. Então não tem eixo centrífugo. Aí, ó, a horizontal. O carro está Aí, assim. ó, a horizontal. Então a O carro está velocidade está assim. assim também. Então a Para velocidade está assim cá, também. o movimento é progressivo. Para cá, o movimento Ele é é progressivo. definido pela velocidade. Porque é definido. E contrário, E o contrário. vetor oposto, Né, o vetor. aí chama de movimento. Aí retrógrado. chama de movimento. Ah, retrógrado. mas na verdade isso daí é só o quê? Mas É só na o verdade isso movimento daí é só o definido quê? depois É que só você os cambiar a movimentos velocidade. definidos depois que eu sei Vamos cadê a calcular só o velocidade. quê? Todos os cálculos são o quê? Na horizontal. São. Ah, entendi, professor. Então deixa eu ver se eu estou entendendo. Espera aí. Deixa eu ver se eu estou Quantas entendendo. acelerações nós Peraí. temos? Quantas acelerações nós temos? Uma. E essa uma pode ter quantas componentes? E essa uma pode ter quantas componentes? Presta atenção. Vamos dizer que o Presta corpo atenção. está indo para a direita. Que o Tá corpo bom? está indo para a direita. Então, ó, vamos dizer Tá que bom? nós estamos aqui no movimento Não, uniforme variável, vamos dizer que viu? nós estamos aqui no movimento Aqui é o
quê? O solo. Aí o carro tá indo pra onde? O carro. Aí o carro tá indo pra Pra onde? direita. Não é assim? Pra direita. Então pra onde é que está a velocidade? Então, Pra pra onde é que direita. tá a velocidade? Esse é o meu eixo o Pra quê? direita. Esse é o meu eixo o quê? Pra direita é sempre o quê? Pra direita Positivo. é sempre Porque o eu já quê? sei que a velocidade está pra onde? Positivo. Pra direita. Porque eu já sei que a velocidade Então pra esquerda vai ser o quê? Negativo. Pra esquerda vai ser o quê? Então além de classificar o eixo, Então, além de classificar definir o eixo, a velocidade também polariza. definir o eixo, a velocidade também polariza o E movimento. cadê o eixo centrípeto, professor? E cadê o eixo Uma centrípeto, tangente professor? com a reta centrípeta, está Uma formando tangente. tangente com a reta centrípeta, está E formando dois tantos graus. vetores, quando estão formando 90 graus. E dois São vetores que que estão formando 90 graus. São vetores o completamente quê? independentes. Completamente independentes. Eu estou começando a entender, professor. Ah, Que eixo é esse? começando a entender, É o eixo Que eixo é esse? É o eixo centrípeto. centrípeto. Preste atenção. Presta Siga o atenção. meu raciocínio. Siga o meu Não raciocínio. decepção. Agora tu vai encontrar uma aceleração. Agora tu vai encontrar uma aceleração pra cá. Mesmo exemplo, né? Pra Então, uma você. aceleração pra cá. Ficar Mesmo igual exemplo, né? Imagina que bem aqui nós temos um vetor o quê? Aceleração. Aqui nós temos um vetor. O vetor o quê? aceleração está O vetor aceleração está apoiado nos eixos ou fora do sistema de eixos? apoiado nos eixos ou fora do sistema Fora de do eixos. sistema de eixos. Então preste atenção. Fora do sistema de E está formando um ângulo de radial. E está formando um ângulo. Lembra quando você tinha um plano inclinado? Lembra quando você Já tinha estudava um plano inclinado? Ano passado, já? Já estudava plano inclinado. Ó, ano passado Olha já. só como é. Imagina que tu tinha Olha só como é. um bloquinho Imagina que tu tinha descendo um plano inclinado, um certo? bloquinho Ao bloco estava descendo um descendo plano inclinado, plano certo? inclinado. Ao bloco estava Se descendo. ele estava com massa M, descendo esse plano inclinado, inclinado de um ângulo alto, plano inclinado. Inclinado de um cadê a ângulo alto. velocidade desse corpo? Cadê a velocidade Tá desse pra onde a corpo? velocidade? Não Tá pra onde a velocidade? Então olha só, Tá cada descendo vez plano. velocidade. Vixe, Então olha só, cadê o esse velocidade? velocidade definiu que esse eixo era qual eixo? Definiu que esse eixo era E ele não era assim na horizontal? Gente, e ele não era assim na horizontal? Rotacionou. Quando eu De disse um ângulo que? o eixo rotacionou. De um ângulo o quê? Cadê o eixo centrípeto? Cadê o eixo centrípeto dele? Não tem que estar formando 90? Sim. Presta Ele está atenção. formando 90? Aí olha só, Presta atenção. esse daqui ó, Aí, olha era só. o eixo o quê? Esse daqui, ó, Centrípeto. era Só o que essa eixo reta teria outros nomes, Só não que teria essa não? reta teria outros nomes, Teria não? não? Qual era o outro nome? Teria. Qual era o outro Normal. nome? Igual. Radial. Igual. Beleza? E ortogonal. Beleza? Aí quais são as forças que estão atuando Aí, nesse quais são as corpo? forças que estão atuando nesse Tem corpo? massa? Tem. Pois eu vou definir a força Tem mais massa? fácil. Tem. Eu vou definir a força mais fácil. Sempre está apontando para o centro da Terra, ou seja, Sempre para está baixo. apontando para o centro da Terra. ou seja, Ah, para ele está em contato, professor, com ele está em plano. contato, professor, com o Então aqui plano. vai ter essa força de contato. Então, aqui chamada vai de ter essa força o força quê? de contato. É o nome da força. Chamado de força o normal. quê? Será que é porque está no eixo normal? Força normal. Será que é porque está no eixo normal? Deve ser. Aí você tinha que decompor P, lembra? Aí você tinha que decompor P, lembra? Por que você Eu tem que só decompor P? decomponho quem não está. Eu só decomponho quem não está. Ah, vai ter questão que a normal vai estar Vai ter apoiada questão nos eixos. que Vai a ter que normal vai decomor estar apoiada nos eixos. Só que tu pensa que toda vez vai ter que decompor. Só que tu pensa que toda vez Porque vai tu ter que nem sabe decompor que os eixos. Porque tu nem sabe que existe os eixos. Ah, eu já disse pra vocês, ainda não, né? Mas deixa eu Eu falar já pra disse pra vocês. vocês, ainda não, né? Mas deixa eu falar pra vocês, vocês estão vivendo tempos difíceis. Os velhos ficam dizendo, né? Os velhos ficam dizendo, né? Os velhos ficam dizendo, né? Que no tempo deles que eles estudaram. Os velhos ficam dizendo, né? Que no tempo deles que eles estudaram, é que o ensino era mais simples. É nada, né? Hoje é que tá difícil. É nada disso. Hoje Aí é vamos lá, presta atenção. Então aqui, Vamos lá, tá ou não presta tá? Então Apoiado aqui, nos eixos. tá ou não tá? Não está. E eu tenho Apoiado nos que eixos. trabalhar Não sempre está. em cima do quê? Eu tenho que Dos eixos. trabalhar sempre em Porque cima essa ideia dos eixos foi de Porque Galileu. essa ideia Aí dos Newton eixos vai foi colocar de um coisa Galileu. aí. Aí Newton Gostei, Galileu, desses eixos. Aí vou Ah, colocar esse. gostei, Galileu, Aí, desses e eixos. Para esse eixo, Aí, eu poderia aí, aplicar uma para esse princípio eixo, meu amor. eu poderia E a esse eixo aplicar uma tangente, princípio eu meu rebolava amor. outra Para princípio esse meu eixo amor. tangente, Mas eu só cabe as princípios meu amor. Mas eu só cabe. Por isso que eu estou aqui decompondo. Francisca, meu amor, se tiver dos eixos. Vixe, é por causa disso. É, por isso que eu estou aqui decompondo. Então aqui vamos ter que decompor, não, ó. Presta atenção. Siga o meu raciocínio. Então aqui que não vamos ter que decepciona. decompor, não, ó. Carol, como é o nome
só quem é Vx e Vy, só quem é x e y é quem, certo? Então, só quem é Uma Vx vez e ou seja, Y, já tem uma velocidade? só quem é x e y é quem? Eixo da física. Velocidade. Como é o nome desses eixos da Uma física? vez eu tenho, já tem uma velocidade? Aí E? eu defini os eixos da física. Como é o nome desses eixos da física? Então essa componente é a componente tangente. Deixa eu te contar o segredo. Então, essa componente Na física, é a componente traduzir tangente. tangente para português. De fisiquês para português. Sabe o Traduzir que é tangente? para português, de fisiquês para português. Sabe o Tudo que é que for tangente? tangente Esse é cara. escalar. Tudo que for tangente que é escalar, também eu posso chamar de linear. Tudo que for tangente que é escalar, também eu posso chamar de linear. Então é a mesma bosta. É a mesma bosta. Como é o nome dessa aceleração? Aceleração tangencial. Como é o nome dessa aceleração? Aceleração Quem é essa tangencial. outra componente, ó? Ele está torto. Chamar de T. É a componente que Que está é em essa eixo, componente, Carol. ó? Você tá torto. Fala, meu Deus. É a componente que está em eixo, Carol. A componente Fala, meu Deus. centrípeta. Como é o nome dessa Então, componente? moral da história. Componente centrípeta. Quantas acelerações existem? Então, moral da E história. essa Quantas aceleração pode ter até acelerações no máximo quantas componentes? E essa aceleração A pode primeira ter até componente no que a gente máximo vai ver, ó, quantas é quem? componentes? É a aceleração que? Tangencial Primeira componente ou que a gente vai ver, escalar. ó, É linear. É a aceleração que? Tangencial ou Essa escalar. componente, como é o nome dela? É a componente. Essa Tangencial. componente, como é o nome dela? É a componente Como é o nome dela, doutor? tangencial da Componente aceleração. Como é o nome dela, doutor? tangencial Componente tangencial da aceleração. Melhor, né? da Do vetor. melhor, né? Aceleração. Vou botar só assim. Do vetor. Teoria, né? Só teoria. Não, mas Aceleração. não souber disso, não faz questão não. Isso de teoria, né? É porque, ó, presta atenção. Tu não souber Tu disso, vai não fazer faz uma questão. prova de 20 questões. É porque, ó, presta atenção. Em quatro. Tu vai fazer uma prova. Aí de as 20 quatro questões. questões tu tá em dúvida, Aí em tu duas fica alternativas. dúvida em 4. Aí as Pois 4 você vai questões errar tu tem duas e dúvida em acertar 2 duas. alternativas. Ou então você Você pode vai errar errar três, 2 e acertar acertar uma. 2. Mas a probabilidade vai ser Então você pode errar 3 e acertar uma. Só que você diz Mas a assim, probabilidade vai ser eu sem tentar estabilizar. eu erro. Só que você diz bem assim, Aqui todas você as vezes acerta, eu você fico não com sofreu. dúvida. Se eu não sofri, eu não lembro. É porque aqui você acerta. Aí você só sofre com as que você Se eu não erra. sofri, eu não lembro. Toda vez eu erro. Não, você erra Aí metade. você só sofre com as que você Se tiver em dúvida em duas, você não vai fechar as Não, provas. você erra metade. E para você Aí não não ter tem dúvidas, duas, principalmente você não em vai questão fechar as teórica, provas. você tem que saber a teoria todinha. E para você não ter dúvida, principalmente em questão teórica, você tem que saber a teoria todinha. Aí você, quando sabe toda a teoria, física começa a fazer sentido. Aí E você, aí, quando mais sabe fácil toda a matemática. teoria, física Agora, começa a você fazer teoria. sentido. Você nem aprender em física mais fácil. É sempre muito mais difícil do que matemática. Você nem Agora aprende vamos lá, física no presta processo. atenção. É sempre muito mais difícil que O matemática. que é que a componente Agora vamos lá, tangencial presta da atenção. aceleração faz? O que é que a componente Primeiro, tangencial da Qual é a aceleração função faz? da aceleração? Primeiro, qual é a função da aceleração? Variar a velocidade. Não é não? É, Definição de aceleração. Delta V sobre delta T. Não é não? Definição de aceleração. Delta V taxa de sobre variação. É a taxa da variação tudo da que divide por velocidade. delta T é Que chamado varia de a taxa de velocidade. variação. Só que a componente Taxa da tangencial variação da velocidade. varia o que da Varia a velocidade? velocidade. Só que a componente Então, isso que eu tangencial saber é varia isso o daqui, que da você não faz velocidade? coisas. Isso daqui, ó, componente tangencial da Isso aceleração você não varia Isso daqui, ó, componente o tangencial da aceleração módulo. Porque varia velocidade não é um vetor? o módulo. da Porque do velocidade é um vetor. vetor. O módulo do vetor. Essa daí é pronto, eu vou pegadinha, viu? Aí qual é o nome da outra componente aí, Carol? Essa daí Já é tô só esquecido. pegadinha, viu? Aí qual é o nome da outra componente aí, Carol? Já estou esquecido. Componente Vou te centrípeta. perguntar uma coisa, viu, Carol? Mas eu vou botar aqui. Não, vou botar aqui. Aqui é quem mesmo, professor? Vou Componente botar aqui. é a Aqui componente é quem mesmo, professor? centrípeta É a componente centrípeta do vetor aceleração. Por isso que eu botei A com certinho. do vetor aceleração. Qual é a função Botei A com da certinho. componente centrípeta da aceleração? Qual é a aceleração? É a taxa de da variação da componente velocidade. centrípeta da aceleração? Sabe
sabendo que a aceleração é a taxa de tangencial variação varia da só o velocidade módulo, aqui, só o valor. Olha, eu estou Eu sei andando que a acelerado, componente eu estou com tangencial zero. varia só Agora eu o estou com módulo, 5 só o metros por valor. segundo. Olha, eu 10 estou andando metros por acelerado, segundo. eu 15 estou com metros por zero. segundo. Agora eu Quem estou é com 5 que está metros por fazendo segundo. o número? 10 metros por Valor segundo. da- 15 metros por segundo. Quem é que está fazendo o número? Eu não sou valor na da- horizontal, no movimento uniformemente variado? Só a componente tangencial. Eu não só ando na horizontal, no movimento uniformemente variado? Mas nem sabia porque Esse está cara só tinha usando. essa aceleração. É porque, ó. Aí tu sabe aquelas fórmulas reais prontas, mas nem Porque sabia você porque viu está que lá usando. não virar a curva. É porque, ó. É sempre os caras na horizontal andando em linha reta. Vá, que É fácil. sempre os caras na Ó, horizontal. imagina que tu tem, ó, pega esse celular. Que fácil. Aí vamos amarrar uma Ó, cordinha bem no celular. imagina que tu tem, ó. Pega esse Aí o celular. celular tá andando em linha reta. Vamos Pra ele amarrar virar uma a cordinha curva. bem aqui no celular. Tu tem Aí o que celular tá puxar andando em ele. linha reta. Pra ele virar a curva. Aí ele tá andando, ó, cara. Puxa ele. Tem Aqui que ele vira. puxar Puxa de ele. novo. Puxa ele. Ele vira. Aí ele Só tá andando, vira a cara. curva, se eu puxar Puxa ele. pra onde? Aqui ele vira. Puxa de novo. Ele vira. Qual é a Só vira função da curva se aceleração puxar pra onde? centrípeta? Centro. Fazer curva. Qual é a Se função der da aceleração aceleração centrípeta, é centrípeta? curva. Fazer Só que a curva muda. Se der aceleração centrípeta, porque fizer curva. Só que a curva muda o quê? Cuidado. Se você marcar, vai ter sentido para marcar. Se você marcar, cuidado. É só a direção. Se eu marcar, vai Porque ter se eu sentido estou na para marcar. horizontal Se eu marcar, e eu puxo por cento, agora eu vou é para só a diagonal. direção. Porque se eu estou na Novos horizontal sentidos. e Porque eu antes puxo por tinha cento, direita ou eu vou para esquerda, diagonal. no sentido. E agora eu vou ter o Novos quê? sentidos. Porque antes eu tinha direita ou esquerda. Sudeste. E agora eu vou ter o quê? Já são novos dois sentidos que tem Sudeste. nada a ver com o Norte. sentido que eu tinha antes. Já são novos dois sentidos Então, que não cuidado. tinha nada a ver com o sentido que eu tinha Só antes. muda a direção. Então cuidado. Aí uma nova direção, Só teremos muda a novos. direção. Aí Pega uma aí, nova muito direção, cuidado. teremos novos. Então o que é que a componente centrípeta da aceleração Pega vai? aí, viu? Muito Varia. cuidado. Então o que é que a componente A centrípeta da aceleração direção vai? tem Varia. grave. A direção tem grave. Eu não sei não, eu estou perguntando, acho que ele está certo ou está errado. Não sei não. Varia a direção Sim, tá do certo ou tá vetor